E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Olá, turma. Aqui estamos. Mais um momento juntos para mais uma aula. A minha tela já está espelhada. Hoje, então, nós vamos continuar a abordagem do nosso material, ok? Nós vamos dar continuidade a partir da página de número 29, tá bom? Então, eu já vou colocar aqui, vou projetar para que você já esteja a par. A página de número 29 você deverá responder porque ainda é concernente ao capítulo de número 4. A página de número 30 também. A página de número 31, então, nós iniciamos o quinto capítulo, que é sobre artigo de opinião. Como essas duas páginas que eu acabei de passar são páginas que dizem respeito ainda ao capítulo de número 4, então, eu fiz apenas uma, vamos colocar aqui como alteração, tá? Mas uma alteração boa. Você então irá responder as duas páginas tranquilamente, como atividade de hoje, tranquilamente, e eu vou priorizar, enfatizar o capítulo de número 5, já que nós temos aqui um material novo, que é sobre artigo de opinião. Vale evidenciar, turma, a seguinte situação. Quando nós falamos em artigo de opinião, nós nos referimos a um texto de cunho totalmente, vamos colocar como científico, mas que requer que tenha um certo juízo de valor seu, uma opinião sua, mas é uma opinião fundamentada. Como nós trabalhamos o conteúdo de maneira híbrida, isto é, online e presencial, alguns alunos do modo online já estiveram folheando o material e perceberam que estariam então estudando, aliás, queriam estudar artigo de opinião. Alguns alunos até me perguntaram: "Ah, professor, mas artigo de opinião, como funciona?" Aí eu até falei: "Calma, calma, que o momento certo vai chegar." E o momento certo chegou. Alguns alunos do modo presencial já iniciei, na verdade, esse assunto com algumas turmas, e o que eu gostaria de dizer é o seguinte: algumas dúvidas surgiram durante as aulas com os alunos do modo presencial, e é claro que talvez possa surgir também no modo online. Então, antes que surjam essas dúvidas, eu prefiro arriscar dizendo o seguinte: o artigo de opinião, arriscar não, né? Que arriscar é um termo muito forte, um verbo muito forte. O artigo de opinião, então, é como se fosse da seguinte maneira: eu vou te dar uma temática. Vamos imaginar que seja liberdade de expressão, que seja o tema liberdade de expressão. Se você me diz, por exemplo, que liberdade de expressão é justamente o fato de quando uma pessoa tem, vamos colocar o seguinte, como, eu não quero colocar como dom, mas como uma ferramenta para se articular perante a sociedade sem ser reprimido. Esse tipo de situação é uma ideia, na verdade é um conceito que você deu, mas é um conceito geral. Todas as pessoas para quem eu perguntar sobre liberdade de expressão vai me dizer basicamente a mesma coisa. Agora, quando você coloca, eu acredito que a liberdade de expressão tem a ver justamente com o fato de que as pessoas possam opinar sem serem reprimidas. Ou eu levo em consideração que a liberdade de expressão é uma situação inerente a todos os seres humanos, já que todos nós somos livres e estamos imersos em uma cultura que é uma cultura que tem opiniões diversificadas.
Opa, quando você então traz uma abordagem como essa, tem o seu juízo de valor, tem o seu cunho interpretativo, mas não é um conceito geral, é um conceito seu fundamentado. Então, a partir disso, nós temos uma ideia do que possa ser artigo de opinião. Já é um bom início. E a nossa aula hoje vai ser justamente sobre esse gênero textual especificamente. E é interessante observarmos esse ponto de partida, porque o artigo de opinião é justamente isto. Bem, este capítulo é um capítulo novo, como eu comentei outrora, e até o fim deste capítulo eu quero que você chegue a alguns objetivos. Por exemplo, eu quero que até o final você então analise o fenômeno da disseminação do discurso de ódio nas redes sociais. Eu quero que você domine os principais casos de regência nominal. Eu quero que você identifique o complemento nominal e compreenda a sua função. Identifique a oração subordinada substantiva completiva nominal nas formas desenvolvida e reduzida e ao mesmo tempo compreenda a sua função. Calma, isso pode se tornar um bicho de sete cabeças agora, mas quando chegarmos lá, porque olha só, precisamos lembrar que trabalhamos passo a passo, em progresso. Tudo é construído de maneira, vamos colocar aqui de maneira em conjunto. Pronto, em conjunto. Porque ao mesmo tempo que eu trago a abordagem para você, você, naturalmente, como um bom aluno, uma boa aluna, irá fazer as anotações necessárias, evidentes, importantes. E aí, quando chegarmos em oração subordinada substantiva completiva nominal, embora o nome possa parecer gigantesco, mas vai ser bem tranquilo de ser trabalhado e você vai ver que não é nada dessa coisa tão difícil. Ok? Até o fim também vou querer que você produza um artigo de opinião e provavelmente, não é certo, você realize uma entrevista. Provavelmente. Porque o que eu quero trazer para você é um foco mais aqui no artigo de opinião. Ok? Chegamos então ao painel de leitura e aqui nós temos artigo de opinião. Vamos observar o que nosso material traz sobre esse gênero textual específico. O discurso de ódio se manifesta por meio do xingamento, que nada tem a ver com a crítica. Entenda a diferença entre xingamento e crítica lendo o artigo a seguir. Vamos observar. Teoria geral do xingamento, da Márcia, acredito eu que a pronúncia do nome dela seja Tiburi, tá? Márcia é filósofa, antes de partirmos para o texto. Ela é artista plástica, escritora e professora universitária. Participa de programas de televisão com frequência e tem bastante projeção na mídia em geral. Como filósofa, concentra-se no estudo de temas de cultura contemporânea. Vamos então partir ao texto dela. É um texto datado em 17 de maio de 2018 e diz o seguinte: talvez seja necessário fundar uma nova ciência para dar conta de um fenômeno que tem se tornado crucial em nossa cultura comunicacional na era das tecnologias digitais e das redes sociais. O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento, a conspuração do outro em forma verbal, que surge em profusão nas redes, por meio de palavras, emoticons e outros sinais gráficos. Nossa nova ciência, na base de uma antropologia e uma sociologia, deve habitar o intervalo entre o mundo da pesquisa e o mundo da vida simples. Geografia e estatística nos revelariam o estado da linguagem de ódio que sustenta o ato generalizado de xingar. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual que surge na internet, mas também com a compreensão do tipo subjetivo do xingador. O xingamento generalizado merecia uma historiografia e uma semiologia, e até uma teoria estética. E se o ataque verbal a alguém, esse ato que sempre teve todo tipo de função, da catarse ao escracho, do vilipêndio à humilhação, da vontade de destruir ao ato de dominar, é o fenômeno do poder. Seria necessária também uma teoria política. O ato de xingar até hoje é um ato político, por trás do qual se esconde todo tipo de moralismo. Então, precisaríamos de uma ética. E aqui nós temos o glossário, tá?
conspurcação, significa poluição, psicanálise, historiografia, semiologia, estética, catarse, escracho, tá? Vilipêndio e ética. E aí vamos às nossas indagações. Na verdade, ainda não são as indagações, né? Ainda temos aqui uma parte do texto que nós vamos ter que trabalhar, comentar. Vamos dar uma olhada então. Vamos continuar a nossa leitura. Toda ciência tem um drama humano em seu fundo. Mais do que uma curiosidade, a ciência visa resolver algum problema. Estuda-se astronomia e cosmologia para entender os fenômenos cósmicos. Muito interessante como o texto está trazendo essa abordagem, viu? Olha só, mais do que uma curiosidade, a ciência visa resolver algum problema. Estuda-se astronomia e cosmologia para entender os fenômenos cósmicos. A geologia visa entender os fenômenos físicos e químicos do planeta. A sociologia quer tornar possível o modo de ser das sociedades, enquanto a história é a ciência que estuda o que passou. A questão antropológica fundamental diz respeito ao ser humano. Como vive, como age, como habita, como sente, como trabalha, como produz, como se organiza e se movimenta, como cria arte, religião ou qualquer forma de linguagem, como se expressa e se comunica. Por mais que as questões tratadas pelas ciências humanas sejam de altíssimo nível de complexidade, há, nas mais variadas investigações científicas, um problema comum que pode se apresentar como uma questão popular. Podemos, por isso, tentar responder de modo direto à interpelação. Diz-me como xingas e dir-te-ei quem és. Turma, interessante, viu? Muito interessante. É possível observar o seguinte: quando nós, inclusive, abrimos as redes sociais, de modo muito particular o Facebook ou o Twitter, o que nós vamos observar? Essas duas redes sociais, quando as pessoas normalmente postam algum tipo de publicação e quando ela não é favorável para aquele que assiste, ou aquele que lê, ou aquele que vê, ele imediatamente tece um comentário e às vezes o comentário ele é muito negativo. Mas se você levar em consideração, criticar, todo mundo critica. O ato de criticar, é um ato inerente ao ser humano. Mas, a partir do ponto de vista, ou melhor, a partir do momento em que nós criticamos, mas falamos o porquê, fundamentamos o que nós falamos, a situação é diferente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um carimbo, né? É o meu carimbo de professor. A cor deste carimbo é uma cor marrom. Eu posso dizer o seguinte: eu não gosto desse carimbo. Ok. Isso é muito raso, é muito superficial. Mas eu posso dizer o seguinte: eu não gosto deste carimbo porque a cor é marrom, é pequeno e difícil de manuseio. Opa, agora eu trago uma explicação e automaticamente eu dou credibilidade ao que eu quero criticar, sem ofender. Essa é a diferença, então, que nós temos nas redes sociais. Porque as pessoas criticam, mas ofendem. Parece que isso está relacionado e parece que isso está lado a lado, o que não deveria ocorrer. Entendem a diferença? O material, então, ele é bem perspicaz nesse sentido. Vamos, então, continuar. Fato é que o xingamento fala mais de quem xinga do que de quem é xingado. Por mais violento que seja, todo xingamento esconde um desejo. Olha que interessante. Todo xingamento esconde um desejo. Por trás da violência está uma impotência específica que visa ser sanada na ação. Quem não consegue falar, quase sempre começa a xingar. É verdade, né? Quando não tem um repertório suficiente, começa a xingar. No gesto violento surge uma palavra mágica que concentra e resume o ódio. Ela dá um poder ao xingador. Ele se sente superior por um instante fugaz. Mas há algo mais profundo. Todo ato de fala visa tocar ou atingir o outro. Seja por que caminho for, aquele que fala deseja estar perto, deseja tocar.
Por meio do xingamento, o agente visa machucar, mas por outro lado, deseja também ser reconhecido pelo objeto do xingamento. Só xingamos aqueles porque nos sentimos de algum modo atraídos. Nesse sentido, o xingamento é bem diferente da crítica. Enquanto a crítica visa desconstruir ou desmontar seu objeto para mostrar sua verdade, por meio do xingamento se visa alcançá-lo. Olha que interessante, hein? Continuando. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo, gasto de tempo e muito trabalho envolvido, muitas vezes profissional, publicitário e bem remunerado, criando espaço para uma verdadeira indústria e um mercado do xingamento. Reduzindo a linguagem à miséria, o xingamento faz parte do todo do discurso de ódio. O xingamento faz parte do todo do discurso de ódio, que se tornou hoje em dia um grande capital no tempo em que o ato tosco, o sádico e o cruel valem mais do que qualquer coisa que possa ter relação com a verdade. Xingar é, portanto, um ato expressivo pelo qual alguém comunica a outrem seu ódio, mesmo que seja sob a máscara de expor uma insatisfação. O mais interessante é que ela coloca aqui o termo máscara. E normalmente, quando nós estamos em redes sociais, nós assumimos então uma personalidade que pessoalmente nós não temos. Nós vestimos uma máscara nas redes sociais e então, a depender do tipo de situação, do tipo de pessoa e tudo mais, nós apelamos para o xingamento. Não temos os haters que criam páginas nas redes sociais com o objetivo de difamar artistas. Então, nós temos os haters e nós, alguns momentos das nossas vidas nas redes sociais, nós acabamos sendo haters também, da mesma forma, xingando. Xingar é, portanto, um ato expressivo pelo qual alguém comunica a outro em seu ódio. Olha que singular isso, mesmo que seja sob a máscara de expor uma insatisfação. Precisamos de uma teoria geral do xingamento que nos ajude a entender o xingador e o xingado, para os quais o xingamento é a mediação. Quanto ao xingado, podemos dizer muito pouco, pois como sujeito passivo do xingador, ele é a vítima, e, como tal, mereceria, em princípio, apenas defesa. No entanto, mesmo que se trate de um crime, quando falamos de xingar na forma de injúria, calúnia ou difamação, é um fato que, no contexto no qual está em vigência uma verdadeira cultura do xingamento, as vítimas serão tratadas como culpadas. É um fenômeno curioso de uma cultura de privilégios em que o capital linguístico encontra sua formulação mais desesperada. A cultura do xingamento é herdeira dos piores hábitos culturais que podemos imaginar. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros e uma vontade de fazer justiça com as palavras reduzidas à matéria não reciclável. Teoria geral do xingamento, Marcia Tiburi. O Tiburi. Nós temos aqui, então, vamos adiante, alguns questionamentos. Qual é o tema do artigo? O tema do artigo diz respeito ao xingamento em redes sociais. 2. A autora inicia o texto com a expressão talvez seja. A respeito dela, responda: o advérbio talvez está acompanhado pela forma verbal seja. Em que tempo e modo verbal ela se encontra? Para ser presente do indicativo, tem que ser eu sou, tu és, ele é. Então, nós não podemos dizer aqui que seja presente do indicativo, tá? Mas vamos ver. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, é uma característica do subjuntivo, talvez seja, não é verdade? Mas agora, é futuro do subjuntivo ou é presente do subjuntivo? Neste caso específico, nós vamos observar o quê? Que em se tratando do futuro do subjuntivo, nós teremos a seguinte forma: quando eu for, quando tu fores, né? Ou quando eu, enfim, nós vamos ter esse tipo de construção.
Não é quando eu ser, quando tu seres. Não, é quando eu for, quando tu fores, assim sucessivamente. Então, é subjuntivo, mas não está no futuro. Aqui, seja, está numa forma que se apresenta no presente do subjuntivo, do modo subjuntivo, tá? O uso desse advérbio, bem aqui o talvez, e desse tempo e modo verbal nos leva a concluir que a nova ciência proposta pela autora é uma certeza ou é uma hipótese? Não é uma certeza, né? É uma hipótese. A nova ciência teria a missão de responder a qual pergunta? E aí você vai me dizer. Porque essa seria a pergunta básica a ser respondida pela nova ciência, que você também vai me dizer, tá? Eu quero que você pense sobre essas questões, ok? Quero que você pense. O mais interessante é o seguinte: hoje eu vou passar as páginas até número 32, certo? Mas eu decidi ler o texto de maneira completa para que assim fique evidente a forma, ou melhor, os comentários que eu faço sobre o texto, ok? Essas perguntas você já pode adiantar, mas elas não são perguntas propostas para hoje, tá bom? O que eu quero que você pense, deixa eu colocar aqui, que aí nós pensamos juntos, é justamente sobre, só um momentinho, sobre o gênero textual artigo de opinião, que é um gênero que nos faz pensar sobre o fato de que nós emitimos opiniões sempre, mas precisamos fundamentar as nossas opiniões, tá? E aqui chegamos então ao capítulo número 5, artigo de opinião. O artigo de opinião tem essas características que seguem aqui na tela. É um texto em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema. Então, se eu não gostei, por exemplo, de determinado filme, o texto que eu fizer sobre este filme, ele é chamado de resenha crítica e não entra no artigo de opinião. O que eu posso fazer? Usar um tema da atualidade para criar o meu artigo de opinião. E aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque artigo de opinião é diferente de resenha crítica, tá? Você pode fazer artigo de opinião de um livro, tranquilamente, tá? Por exemplo, o livro O Paradidático desse Bimestre, do Marcos Banho, você claramente pode conseguir criar um artigo de opinião de forma bem favorável. Tá? Além disso, o artigo de opinião ele é um texto dissertativo, ele vai apresentar argumentos sobre o assunto abordado, ou seja, você vai colocar suas impressões dentro do material, levando em consideração que você quer que eu acredite no que você está dizendo, sempre com argumentos bem pontuados, tá? Com o objetivo realmente de me convencer sobre o que você está pontuando. Então, se você escreve, por exemplo, sobre um livro que você gostou, que você não gostou, você pode fazer uma resenha crítica, mas não é o gênero textual que nós estamos estudando. O gênero textual que nós estamos estudando é o artigo de opinião. E o artigo de opinião requer sabedoria para que você crie. Opinião todo mundo dá, mas a partir do momento que eu coloco em evidência as estratégias para que eu convença o leitor, na verdade, sobre o que eu estou pontuando, então a situação é totalmente diferente, tá? Além disso, o texto de opinião, nós temos uma outra característica. As ideias defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor, tá? Você coloca suas ideias, coloca ali as suas impressões sobre aquele determinado assunto, mas é um texto totalmente autoral e de sua responsabilidade. O que você coloca ali naquele material, você precisa perceber, na verdade, que aquilo ali, ele é, vamos colocar assim, de sua responsabilidade de fato. Até porque o artigo de opinião, ele coloca muitas nossas impressões de ideologias. Por isso que tem essa relação de responsabilidade do autor. Porque se você coloca as suas ideologias, eu, pelo menos, vou reconhecer a forma como você pensa e tem uma visão de mundo por meio do seu artigo de opinião. Pela forma como você observa e vê o mundo. Tá bom? Tanto, para você ter ideia do que eu quero explicitar,
quando eu vou corrigir as avaliações de vocês, eu sei mais ou menos o grau de letramento em que vocês se encontram. Eu não vou colocar letramento, porque letramento é muito forte e pode causar uma confusão gigantesca na cabeça de vocês. Mas eu reconheço o tanto que vocês estudaram para aquela prova ali. Ou reconheço se vocês se esforçaram ou se apenas fizeram avaliação por fazer na cara e na coragem, tá? Então, todo o texto nós temos ali, nós colocamos o texto as nossas evidências, mas no artigo de opinião, isso fica muito bem mais claro e muito mais, vamos colocar assim, como evidenciado, tá? Mas você pode me perguntar o seguinte: onde veicula o artigo de opinião? Onde o artigo de opinião circula? Bem, ele é um gênero comum e circula em jornais e revistas, tá bom? Ele é muito, muito comum. E em revistas científicas também. Ele veicula em revistas científicas, tá bom? Bem, além disso, nós temos uma outra característica que são os textos curtos e com linguagem acessível. Eles são textos curtos, mas assim, depende muito de como você vai defender aquele tema, porque às vezes esse curto ele pode levar 2 páginas e aí você precisa pensar um pouquinho sobre o que você considera como curto, tá bom? Não é ruim se você transcreve, se você coloca bastante as suas evidências dentro de um artigo de opinião. Você só não pode se perder nas ideias que você coloca, tá? Você precisa começar uma ideia e fechar a sua ideia. Ok? Bem, a partir das próximas aulas, nós vamos trabalhar regência nominal. Na verdade, vamos trabalhar regência nominal um pouquinho mais para frente, porque eu ainda vou trabalhar regência verbal com vocês. Então, não se preocupem. Eu espero que vocês tenham minimamente copiado as características do artigo de opinião, tá? Porque quando nós falamos em artigo de opinião, você precisa levar em consideração essas características. E se hoje eu estou apresentando essas características a vocês, isso significa que em outro momento, então, eu vou cobrar de vocês. De alguma forma eu vou cobrar, mas eu vou cobrar. Tá bom? Até porque é algo que eu estou trabalhando com vocês nesse momento. Assim como reportagem, que eu mostrei ali as características da reportagem, que é algo que eu também vou cobrar de vocês. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas teve um momento das nossas aulas que eu trabalhei a diferença de notícia e reportagem. Aquilo ali também será cobrado de vocês. Então, levem em consideração todo o material que nós respondemos até aqui. Nós trabalhamos o capítulo 4 inteiro, que diz respeito à reportagem. Agora nós estamos em um capítulo novo, que é sobre o artigo de opinião. Não é um capítulo tão difícil, mas você precisa ter uma atenção extremamente delicada a esse tipo de abordagem, tá? Não são todos os alunos que entendem de primeira, é perfeitamente natural. Mas, para que você entenda e não tenha ruídos no seu processo de ensino-aprendizagem, você precisa fazer os exercícios, construir mapas mentais, dialogar comigo e estar participativo nas aulas. Porque dessa forma você vai estar contribuindo para o seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Não esqueçam também que todo o material que eu trago para vocês, tanto atividade no caderno, atividade no livro, etc, etc, todas essas atividades valem uma nota e essas notas elas vão compor uma nota bimestral no fim do bimestre. Então, o seu livro vale uma nota, o seu livro atualizado, tá? O seu caderno vale uma nota, o seu caderno atualizado. Todo material que você faz de língua portuguesa vale um percentual de nota, tá bom? A sua participação vale nota. Nós temos o nosso paradidático, que esse bimestre nós vamos estudar, tá bom? Nós temos também o teste, que é a lista de exercício, e além da nota principal, que é da avaliação. Então, por favor, não estudem apenas, vou estudar para avaliação. É importante? É importante. Mas não estudem com foco apenas de avaliação. Estudem levando em consideração que este assunto especificamente você irá levar para a vida. Hoje você está no 9º ano, amanhã você estará no ensino médio. E você irá estudar no ensino médio o mesmo conteúdo de uma forma muito mais aprofundada. Se você achou este conteúdo aprofundado agora, então no ensino médio você vai ver ainda muito, muito mais aprofundado. Hoje eu trouxe 5 características do artigo de opinião. Tem mais, mas é claro
que eu vou trabalhar até um certo limite com vocês. Também não posso exigir muito de vocês, mais do que eu já exijo, tá bom? Turma, a nossa aula então ela vai ser finalizada por aqui. Na próxima aula eu encontrarei vocês. Façam os exercícios propostos. Dúvidas me procurem no privado. É isto. Fiquem todos com Deus. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.